Quando nos mudamos para nossa casa, encontramos um calendário na parede. Todos os anos, os mesmos 3 dias são marcados. Não saia. Meu marido, Toby, e eu, talvez nem tivéssemos percebido por um tempo se não tivéssemos nos mudado para nossa nova casa no início do ano. Mudar-se no ar fresco e gélido do início de fevereiro foi muito melhor do que enxugar o suor da testa enquanto carregávamos caixa após caixa de vans estacionadas do lado de fora durante o verão, como fazíamos muitos anos antes. Passamos pelas enormes portas de carvalho que nos convidavam para o que esperávamos que fosse nosso lar definitivo e, além do corredor, para a sala de estar. Meu marido brincou. Isso já estava lá antes? Quando fizemos o velório, rapidamente examinei o espaço à minha frente e lancei-lhe um olhar confuso. Nunca tive uma boa visão, nem era a pessoa mais observadora. Ele levantou a mão e apontou para a parede diretamente à nossa frente, onde um grande calendário nos encarava. O lugar não estava mobiliado, porque queríamos torná-lo totalmente nosso, e a empresa de mudanças só poderia entregar nossas coisas no dia seguinte à mudança. Então não havia nada para ver além do esqueleto da casa quando fizemos nossa visita. Parecia deslocado entre as paredes nuas, mas ainda assim não prestei muita atenção. Por algum motivo, porém, meu marido prestou atenção e largou a bolsa amarrada ao ombro para dar uma olhada. Novamente, pode ter sido minha visão, mas ele pareceu avistar o círculo vermelho escuro ao redor de uma das datas de onde estávamos originalmente. Ei, para que você acha que essa data está marcada? Ele se perguntou em voz alta. Aproximei-me dele e dei uma olhada. Não sei, talvez seja aniversário ou algo assim. Falei, meu tom indicando cansaço e vontade de ir para a cama. Talvez. Mas o que isso está fazendo aqui? Não estava aqui para ser visto, e o aniversário de um cara não tem nada a ver com a gente. Disse Toby, sempre curioso. Exageradamente, quando eu já estava cansado. Ele começou a folhear os meses restantes, e com a voz carregada de algo além de sua empolgação habitual, anunciou que outras 2 datas haviam sido circuladas na mesma fonte vermelha, junto com algo escrito que nenhum de nós tinha notado até então. Ele sempre gostou de um bom mistério, por menor que fosse. 3 datas foram marcadas ao longo do ano, e no seguinte, 6 de fevereiro, 19 de junho, 21 de setembro. Não saia escrito fracamente abaixo de cada um. Apesar da minha intriga relutante e da observação do seu comportamento atípico, eu lhe disse que, por mais que eu gostasse de mergulhar em tocas de coelho com ele, eu estava cansado demais para jogar o jogo de adivinhação naquela noite, e prontamente carregamos nossas malas e mochilas para o quarto principal e nos preparamos para dormir. Na manhã seguinte, acordei com o Toby sentado no sofá da nossa antiga casa, que os carregadores deviam ter entregue e providenciado como pago enquanto eu ainda dormia. Ele estava de frente para o calendário, rabiscando algo em um bloco de notas. Assim que meus passos se aproximaram, ele olhou para mim e, com aquele sorriso sempre reconfortante que nunca deixava de alcançar seus olhos, me deu as boas-vindas à nossa nova sala de estar. Apenas o básico dos nossos móveis antigos estava arrumado e ainda precisávamos organizar muitas das coisas mais estéticas nós mesmos, mas me senti em casa. Depois de uma breve conversa, ele foi direto ao assunto. Ele já havia esgotado sua busca por uma conexão entre as 3 datas e estava tentando encontrar uma ele mesmo. Eu vivi com e amei meu investigativo Toby por muitos anos, mas nunca o tinha visto assim. Foi obsessão à primeira vista. Como admiti, a coisa toda despertou uma curiosidade silenciosa e sinistra dentro de mim também. Algo não estava certo com aquele calendário. Por que essas datas? Por que não pudemos sair? Independentemente do que o estranho calendário dissesse, sempre cético, atribuí tudo a uma piada, ou a algo deixado por alguém entre a nossa visita e a data da mudança. Repetia a mim mesmo e a Toby várias vezes. As explicações mais simples são sempre as mais próximas da verdade. Mesmo assim,
Sua expedição ofegante por esse desconhecido em particular continuou, e, à medida que o dia 6 de fevereiro se aproximava, ele não se aproximava da resposta que buscava. Então bolou um plano. Depois de concordar relutantemente em seguir a regra de ficar em casa o dia todo, principalmente para agradá-lo, e um pouco para lhe lançar um olhar presunçoso e brincalhão quando seu plano não desse em nada, ele me convidou para acompanhá-lo em uma vigília do bairro. Basicamente, ele planejava ficar sentado perto da grande janela, com vista para o gramado e para a fileira de casas em frente à nossa casa o dia todo. Ele queria ver se algum dos vizinhos, com quem, depois de trocar as gentilezas habituais quando nos instalamos, ele rapidamente perguntou sobre a existência de seus próprios calendários estranhos, aos quais ele disse que vinham com a casa, e para, gentilmente, nunca mais mencionar isso, continuaria com seus dias, independentemente do que o estranho calendário dissesse. Viramos o sofá e ficamos sentados por horas, conversando primeiro sobre a nova casa e o calendário, imaginando o que tudo aquilo significava e por que cada vizinho, educadamente, mas severamente, nos alertava para não falar sobre sua existência. À medida que o dia passava e nos cansávamos do jogo de adivinhação e da rua silenciosa que olhávamos, passamos a relembrar o dia em que nos conhecemos e os muitos dias que passamos juntos desde então. Tornou-se romântico, íntimo. Nós dois sentados ali, envolvidos em uma conversa como aquela, tendo como pano de fundo a cena da vida em um subúrbio tranquilo e sonolento. Mas então, o Sr. Hudson, do outro lado da rua, saiu. Ele e a esposa moravam no bairro há algum tempo, então fomos nos apresentar algumas semanas antes. Tudo parecia bem no início. Olhamos mais atentamente através das persianas, enquanto ele acendia um cigarro e dava uma longa e forte tragada, antes de obscurecer o rosto envelhecido na fumaça que se seguiu. E assim que aquela nuvem tirou seu rosto do nosso foco, ele desapareceu. Desmaterializou-se. O cigarro permaneceu suspenso, o tênue brilho diurno da chama que o acendia pulsando de uma forma inconcebível. Diminuiu até que não restasse mais nada além do filtro, e tão trivialmente quanto havia desaparecido, o Sr. Hudson estava de pé em seu gramado novamente, o cigarro queimado preso entre os dedos, como se tivesse estado lá o tempo todo. Toby me encarou com um horror intenso, que meus próprios olhos devem ter transmitido também, e nenhum de nós falou até o Sr. Hudson voltar para a casa dele e da esposa. Eu... acabei de ver direito? Ele sussurrou, a voz carregada de um profundo desconforto. Incapaz de formar palavras, apenas assenti em resposta, como se tivesse visto a mesma coisa. Concordamos silenciosamente em parar de assistir. Nenhum de nós queria ver mais do que quer que fosse aquilo. O resto do dia foi passado ruminando em silêncio, com as persianas fechadas e um manto de algo profundamente errado envolvendo a casa. Depois de muito tempo, o dia 7 de fevereiro finalmente nos libertou e, com muita apreensão, decidimos que precisávamos dar uma curta caminhada até o outro lado da rua. Precisávamos falar com os Hudsons. Assim que o eco final da minha batida soou, o comportamento gentil e velhinha da Sra. Hudson nos cumprimentou. Que surpresa agradável! Como posso ajudar vocês, meninos? Disse ela, com um sorriso um pouco largo demais no rosto, e o Sr. Hudson nos cumprimentando com um aceno a alguns metros atrás dela. Deixei Toby conduzir a conversa. Afinal, esse era o mistério que ele precisava resolver, mesmo que eu também tivesse me envolvido nele. Ele hesitou antes de responder. Desculpe incomodar a Sra. Hudson, mas o Sr. Hudson saiu de casa ontem. Nós, estamos um pouco preocupados com algo que vimos. Ela permaneceu firme em sua aparência externa, mas algo em seus olhos se mexeu. Sua resposta foi sutilmente tingida de medo. Sutil o suficiente para que nenhum de nós a tivesse percebido, se não fosse pela mudança igualmente sutil em seus olhos. Mesmo assim, ela respondeu: Meu Bill,
Não, querida. Receio que você esteja confusa. Antes de esticar a cabeça para trás e perguntar em voz alta. Bill, você pode desligar o fogão, por favor? Não queremos que sua sopa favorita queime. Queremos. E então, o Sr. Hudson desapareceu do fundo da nossa visão para o corredor. E naquele vislumbre de oportunidade que ela havia conjurado, ela nos falou com um tom de extrema urgência. Os sussurros vão pegar você. Vá embora antes que eles o façam. Ou será tarde demais. O Sr. Hudson reapareceu mais rápido do que deveria e deve ter percebido a expressão de pavor em nossos rostos, pois perguntou se estávamos bem, se queríamos entrar para tomar uma sopa. Com certeza vou fazer vocês ficarem mais bonitas, proclamou. Recusamos. Nos despedimos o mais educadamente possível e lutamos com as pernas bambas para atravessar a rua de volta antes de fechar e trancar a porta da frente. Na noite seguinte, enquanto observávamos a casa à nossa frente mais uma vez, todas as luzes atrás das janelas com cortinas brilharam por incontáveis minutos, antes de finalmente se apagarem e permanecerem assim. Nunca mais vimos a Sra. Hudson. Nossos telefonemas para a polícia, depois de dias imitando a malfadada patrulha do bairro, pouco tempo antes, não deram resultado. Aliás, eles nos tranquilizaram após uma visita de que a Sra. Hudson jamais existiu. William Hudson herdou a casa do pai e nunca se casou. Se não tivéssemos um ao outro e nossa experiência coletiva para nos apoiar, não acredito que nenhum de nós teria permanecido particularmente convencido de nossa própria sanidade. Queríamos seguir o conselho da Sra. Hudson, mas tínhamos acabado de comprar a casa. Mesmo assim, procuramos discretamente um novo lar. Nenhum de nós queria estar ali na próxima data marcada, mas então os sussurros começaram. Só um de nós os ouviu, e não fui eu. Segurei Toby nos braços quando ele acordou gritando. Eu o confortei quando ele ouviu vozes vindas de dentro das paredes. Coloquei a casa à venda e comecei a arrumar nossas coisas quando ele parou de funcionar. Tudo o que ele podia fazer era ouvir os sussurros. Ele disse que eles o chamavam para fora. Disseram que algo maravilhoso o esperava lá fora. E tudo o que ele tinha que fazer? Abra a porta da frente e saia para ver tudo com seus próprios olhos. Ontem foi dia 19 de junho. Nosso segundo dia juntos foi marcado. Eu tentei tanto impedi-lo, mas ele sempre foi o maior, o mais forte. Ele passou por mim mesmo assim. Eu o observei sair daquela existência e entrar em outro lugar. E eu o observei retornar. Não o vi voltar para dentro de casa. Tão repentinamente quanto estava lá fora, ele estava ao meu lado. Lá dentro, ele sorriu para mim como se não me visse há muitos anos. Mas pela primeira vez, aquele sorriso familiar não alcançou seus olhos.